Olá! Este aqui é um guia prático, direto ao ponto, para quem trabalha por conta própria e quer de verdade transformar todo aquele esforço do dia a dia em resultado no bolso. Vamos mergulhar juntos em como conquistar a tão sonhada clareza financeira. Sabe, essa frase é da Ivonete. E ela resume uma ansiedade que muita, mas muita gente sente. É aquela sensação de ralar o dia inteiro, trabalhar sem parar, mas viver sempre no limite. Sabe? Com aquele medo do que vai acontecer amanhã. E a Ivonete não está sozinha nessa, de jeito nenhum. Esse número aí, 25 milhões e meio, é a quantidade de trabalhadores por conta própria no Brasil. É gente pra caramba, quase 1 em cada 4 trabalhadores do país vive essa mesma realidade. É uma nação de gente que corre atrás, que se vira, mas que muitas vezes acaba o mês sem ver a cor do dinheiro. Ok, vamos começar a resolver isso. Essa angústia é real, a gente sabe. Mas para sair dela, o primeiro passo não é emocional, não. Ele é lógico. É preciso entender a causa, a raiz do problema. Afinal, como consertar algo sem saber o que está quebrado, né? E tudo, absolutamente tudo, começa com um bom diagnóstico. Pensa num verdadeiro check-up da saúde financeira do negócio. Sem fazer isso, qualquer tentativa de arrumar as coisas é como dar um tiro no escuro. Um diagnóstico bem feito precisa olhar para 6 áreas que são chave, são os sinais vitais do negócio. Ele vai avaliar desde o preço que se cobra até o volume de vendas, passando pelo controle dos custos, das dívidas, até chegar na saúde do fluxo de caixa e, claro, no que mais importa, a lucratividade. Entender como tudo isso funciona junto é o que separa quem só sobrevive de quem realmente cresce. Agora vamos para a prática, que é o que interessa. O erro mais comum e talvez o mais perigoso de todos começa bem aqui, no preço. Vamos dar uma olhada no caso de quem vende um serviço. Essa aqui é a história da Ana, uma manicure super dedicada. A agenda dela, sempre cheia. Clientes que não trocavam ela por nada, mas chegava no fim do mês e a conta simplesmente não fechava. Ela trabalhava e a sensação era de que o dinheiro sumia, evaporava. E o problema todo estava naquilo que ela não enxergava. Para cada unha que ela fazia, existiam custos que a gente chama de invisíveis. O algodão, a energia da estufa, o desgaste do alicate, as luvas, um pedacinho do aluguel. São valores pequenos, que sozinhos não parecem nada, mas que somados vão comendo lucro sem que a gente nem perceba. Agora olha que interessante o impacto disso nos números. Antes, a Ana só calculava o esmalte e a mão de obra dela. Chegava num preço de R$18. Mas quando a gente joga na conta aqueles R$6 de custos invisíveis e aplica uma margem de lucro saudável, o preço correto salta para R$25,20. Essa diferença é todo o lucro que estava ficando para trás. A gente sabe que fazer esse cálculo para cada serviço pode ser bem complicado. Por isso, a solução é usar uma ferramenta que faz isso de forma automática. Uma calculadora de precificação garante que nenhum custo seja esquecido e que o lucro seja sempre uma certeza, não uma surpresa. E olha, o mesmo raciocínio vale para quem vende produtos, viu? Vamos ver um outro caso bem prático. Essa é a história de um salgadeiro. Ele vendia muito, principalmente por aplicativos. O movimento era ótimo, a maquininha não parava. Mas a conta do banco não mostrava esse sucesso todo não. O lucro parecia não existir. E de novo, o segredo estava nos custos invisíveis. O gás para fritar, a embalagem da entrega, um pedacinho das contas da cozinha, as taxas que o aplicativo cobra e até aquele salgado que não vendeu e foi para o lixo. Tudo isso é custo. Então, olha o pulo do gato aqui. No cálculo antigo, ele simplesmente dobrava o preço dos ingredientes e achava que estava lucrando 100%. Vendia por R$3. Só que o custo real não era de R$1,50, era de R$2,45 se a gente incluir os invisíveis. Para ter o mesmo lucro de 100%, o preço final correto seria R$4,90. É quase R$2 de diferença em cada salgado. Imagina isso no fim do mês. E assim como para serviços, tem solução para isso. Uma calculadora de precificação focada em produtos resolve essa dor de cabeça, garantindo que todos os custos, da produção à venda, estejam no preço final. Acertar o preço é a base de tudo, o alicerce, mas é só o começo da construção. Com o preço corrigido, aí sim o controle financeiro se torna possível. E para isso, a gente vai precisar de outras ferramentas essenciais. O próximo passo, então, é entender qual é a meta mínima para não fechar no prejuízo. É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Esse gráfico mostra direitinho o que é operar no vermelho. Se os custos totais do mês somam R$3.000, mas as vendas foram de apenas R$2.200, existe um buraco aí de R$800. Isso é prejuízo.
Na prática, trabalhar para pagar a dívida. A calculadora de ponto de equilíbrio responde a uma pergunta fundamental: quanto eu preciso vender para, no mínimo, empatar o jogo? Ela define uma meta clara, seja em reais ou em número de produtos, para garantir que todas as contas do mês sejam pagas. Bom, com a meta definida, o foco passa a ser o controle do dia a dia, a gestão do dinheiro que entra e que sai. O painel de fluxo de caixa é como se fosse um extrato bancário simplificado do negócio. Ele organiza tudo que entra e tudo que sai de dinheiro, semana a semana, mostrando para onde cada real está indo. É a ferramenta que acaba com aquela sensação de eu não sei para onde foi o meu dinheiro. E para olhar para o futuro, como a gente faz? O simulador de capital de giro funciona como um semáforo. Ele analisa as contas que tem para pagar e para receber e mostra se o caixa vai aguentar o tranco do próximo mês. Verde significa caminho livre, amarelo é um sinal de atenção e vermelho indica perigo, a necessidade de agir agora para não faltar dinheiro lá na frente. Juntando todas essas peças, a gente percebe que essas ferramentas não são só conceitos, não. Elas formam um verdadeiro kit de sobrevivência, um sistema completo para a gestão financeira de qualquer negócio que trabalha por conta própria. Então, o caminho para ter clareza financeira tem uma ordem, tem uma lógica. Começa com o diagnóstico para a gente entender onde está pisando. Depois, passa pela precificação correta para garantir o lucro. Aí a gente define a meta com um ponto de equilíbrio, controla o dia a dia com o fluxo de caixa e, por fim, protege o futuro com o simulador de capital de giro. É um passo a passo. Então fica aqui a reflexão final. A jornada para ter um negócio lucrativo não começa com mais trabalho, e sim com mais clareza. E se essa clareza toda pudesse começar hoje, com um passo bem simples, um diagnóstico gratuito que leva 3 minutos, pode ser esse primeiro passo para mudar todo o futuro financeiro de um negócio. O link para ele está na descrição. E para quem quer a solução completa, o kit Raio-X do Lucro reúne todas essas ferramentas que a gente viu aqui. O investimento é menor que o de uma pizza, com pagamento único e acesso para sempre. O mais importante é começar, é dar o primeiro passo.